mais uma vez aqui no Espaço Crescer, que não é mais Espaço Crescer, que agora é um Pode Crescer. E não poderia começar melhor. O primeiro Pode Crescer com quem? Com ela. Tudo bem, Isis? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui, finalmente. Verdade. Agradeço muito a oportunidade. Fala um pouco do seu currículo para mim. Eu sou pedagoga, trabalho na educação inclusiva há mais de 10 anos, neuropsicopedagoga, tenho pós-graduação em análise do comportamento aplicado, em ABA. Então, eu fui me direcionando com o passar do tempo para avaliação, estímulo de crianças com TEA. Trabalho com crianças atípicas no geral, né? Mas de uns anos para cá, as especializações tá ficando cada vez mais focada nas crianças com transtorno do espectro autista. Isso foi pensado ou foi assim, foi vindo? Porque assim, eu nunca trabalhei, não trabalhava e não tinha ideia de trabalhar com TEA, mas as coisas foi se encaixando e foi acontecendo. A educação especial foi uma epifania. Quando eu comecei pedagogia, sem nunca ter tido nenhuma experiência com a educação especial, eu já sabia que eu queria trabalhar com a educação especial. Então, eu terminei a faculdade e fui direto para a minha primeira especialização em educação especial e inclusão. Já estava na Prefeitura de São Paulo, surgiu a oportunidade de eu entrar no AEE, no Atendimento Educacional Especializado, para trabalhar com todas as crianças com deficiência da escola. E não sei o que aconteceu no decorrer desse caminho, quando eu conheci uma psicóloga comportamental dentro da escola e ela falou, olha, você tem um perfil muito bacana para psicopedagogia. Por que você não vai atrás disso? Vou ver o que é isso, né? Vou ver o que é isso. Foi exatamente isso. Colocou uma sementinha. Eu fui atrás, me apaixonei. Aí, em vez de fazer a psicopedagogia, eu já fiz a neuropsicopedagogia. E aí, abriu um mundo de possibilidades. Que foi aí que eu fui para as clínicas, fui atuar ali nesse fronte mesmo de terapeuta, porque até então eu estava na educação só. E aí conheci a análise do comportamento aplicada, né, que é a ciência que hoje em dia a gente tem mais resultados com as crianças com autismo, com as pessoas com autismo. E aí só fui mergulhando, sabe? E me Aí só foi se levou. aprofundando. Mas antes de tudo, vamos falar o que é TEA? Explicar o que Vamos, é TEA. vamos lá. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, quando a gente olha esse cérebro, hoje em dia, com exames muito detalhados, mas muito difíceis, a gente consegue perceber algumas pequenas diferenças anatômicas. Mas, no geral, aquela criança, tanto que a gente fala que o TEA não tem rosto, né? Ele é uma deficiência ainda que tem muitos preconceitos, porque é isso. Você olha a criança, você olha a pessoa e ela não tem nenhuma questão sindrômica. Mas ela vem com grandes comprometimentos comportamentais, interesses restritos e repetitivos, comunicação, hiperfocos. Então, assim, quando a gente olha esse cérebro internamente, eu sempre explico para os pais, né? Quando a gente olha um cérebro, o nosso tá assim. Então, tá tudo ali muito organizadinho. Quando a gente vai avaliar ou analisar uma pessoa com autismo, esse cérebro ele tá assim. Então, assim, as grandes primeiras coisas, né, que a gente descobriu hoje em dia, cada vez mais, os estudos estão muito aprofundados, eles têm grandes comprometimentos. O primeiro deles, na imitação. Então, quando o bebezinho nasce, desde muito pequenininho, a mãe tá falando com ele tá olhando, ele começa a balbuciar, ele começa a movimentar, às vezes sem o som, a Ele boquinha, começa a interagir, ele né? começa a interagir. Ele fixa o olhar, ele imita. A criança no desenvolvimento, a mãe tá ali na cozinha preparando as coisas,
ela tá ali do lado imitando todos aqueles comportamentos. É por meio da imitação Que a gente aprende. que a gente aprende, exatamente. Então, essas crianças, elas vêm com grandes comprometimentos que precisa... Por isso que a gente fala que quanto antes o diagnóstico, quanto antes começa a intervenção, mais chance tem dessa criança, dessa criança ser mais autônoma, porque a gente vai precisar ensinar essas habilidades. E eles aprendem, né? Eles aprendem. Hoje em dia, a gente sabe, todo mundo aprende. E assim, eu falo que quando eles chegam num ponto que eles estão sobem sem parar, né? O começo às vezes é mais difícil, mas Sim. quando tá tipo no ponto de bala, As coisas fluem muito bem, né? O começo é muito difícil porque tem a questão do vínculo. Eles têm grandes questões relacionadas às frustrações. E aí todo mundo fala, mas qualquer criança tem? Sim, mas eles têm uma dificuldade ainda maior. o grau de dificuldade diferencia eles, né? Exatamente, o grau de dificuldade. E como traz muitas questões comportamentais, esse não, ele vai doer nele fisicamente. Tem uma pessoa com TEA, uma mulher com TEA, ela é inteligentíssima, ela chama Temple Graham. Ela tem um livro que é sensacional, chama O Cérebro do Autista. Escrito por ela, é sensacional. E ela conta muito desses comprometimentos, como ela sentia Que legal. na infância. E é físico mesmo. Então, a questão da sensibilidade, da sensorialidade, com a roupa. Ela falava que quando a mãe, por exemplo, colocava a roupa nela, parecia que ela estava vestindo uma lixa. Hoje, com 60 e tantos, ela sabe explicar isso. Mas uma criança chora, bate, grita. Então, tudo isso precisa ser muito bem trabalhado em terapias. Como que é o nome do livro? O Cérebro do Autista. Perfeito. Você falou em frustrações, né? Então, assim, a frustração não é só da criança, né? Como lidar com as frustrações dos pais? E aceitação, né? Eu acho que as coisas estão bem lado a lado. É muito difícil, porque assim, a gente fala que é um luto. O luto do filho perfeito. O luto do filho perfeito, exatamente. Então, é um baque enorme para aqueles pais quando eles recebem a notícia. E aí eu tô falando porque hoje em dia a gente fala em nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Antigamente, a gente falava em autismo leve. Leve, severo. Exato. Por mais que o nível de suporte seja menor, não existe autismo leve. Essa criança ela vai ter N tipo de comprometimentos. Então, eu costumo ser muito honesta com os meus pais. E a primeira coisa que eu sempre digo para eles é que de mim não vai haver julgamento. Porque o vínculo não é só importante com a criança dentro da terapia. Né? Esses pais precisam confiar no nosso trabalho. E até porque é o pai e a mãe que leva, né? Se não tiver esse vínculo, você não consegue ajudar a criança. Não consigo ajudar a criança. Eles vão ficar esperando do lado de fora completamente inseguros. Então, assim, eu tenho uma comunicação... tanto que toda vez que chega um novo pai, eu falo, olha, a partir de agora, nós somos uma equipe. Então, o que você precisar, você me manda mensagem, você me fala, porque isso vai tirando um pouco desse peso, porque eles carregam o que fazer, peso né? do que fazer. E assim, eles recebem um diagnóstico e eles estão pensando exatamente em quando eles não estiverem mais aqui. A criança pode ter 2, pode ter 3, pode ter 10 anos. Todos eles falam, e aí, o que vai ser dele quando eu não estiver mais aqui? E é isso, acho que é o nosso trabalho, né? Dessa equipe, né? De escola, pais, profissionais. É qualificar essa criança, dar uma qualidade de vida e autonomia. Exatamente. Porque o objetivo é esse, fazer com que essa criança seja o mais autônoma possível para estar pronta para entrar na sociedade. E aí, a gente tem um grupo, a gente tem, né, uma separação desses pais também. Porque tem esses pais que vão do luto à luta e que tiram uma força descomunal e que tudo... você também está nessa área, você sabe, a gente percebe a grande maioria dos pais dessas nossas crianças, ou a mãe ou o pai, um deles deixa a vidinha ali de lado para
terapia, suporte em casa, porque a terapia não é só com a gente em consultório. É, em casa o tempo todo estimulando, trabalhando, seguindo aquilo que a gente leva para eles, É uma mas dedicação, é né? uma dedicação de uma vida inteira. Mas a gente tem aqueles pais ainda que demoram muito tempo para sair daquele luto. Então você tá lá falando, Aquele olha, luto paralisado, aquele né? luto paralisado. E aí é o que me preocupa. Porque, assim, esses pais do luto à luta, eles, eles choram muito, eles se abrem com Eles a vibram gente, também, eles né? vibram, mas eles falam: tá bom, é o que eu preciso fazer, eu vou fazer. Agora, esse paralisado, porque assim, a cada ano, a cada mês, a cada partícula de tempo ali que a gente perde em estimulação, essa É criança prejuízo maior, né? prejuízo maior, porque a gente está falando de janelas de aprendizagem. A gente sabe que até uma certa idade, não que a criança não vá aprender depois, vai, mas isso vai ser mais custoso, isso vai E levar vai ser mais mais tempo. atrasado, né? Como eu pegar uma criança de 5 anos e colocar no pré, ou uma criança de 10 anos e colocar no pré, Exato, né? exatamente. Então, assim, e aí, às vezes, quando eles têm esse start, a criança tem 10, 11 anos, e aí tá grande, e aí as questões comportamentais começam a sobressair, porque aí essa família, ela não consegue ir ao mercado, ela não consegue ir em um A aniversário, ela criança já não interage tanto na escola porque não tá no mesmo. não e não sabe como interagir. Então, por exemplo, acontece qualquer tipo de situação, ela vai para um comportamento ou alto ou heterolesivo. Então, a hora que acorda já está numa situação de muito alerta, né? E aí é um trabalho muito maior e muito mais tempo também, né? Eu acho que a aceitação dos pais, né? Eu acho que é um avanço na terapia. Sim. Eu lembro de uma criança que eu atendi com TEA e ela conseguiu, né, fazer um exercício lá pra mim e a mãe falou assim: "Nossa, só isso?" Né? Ela sabia contar de 1 a 3. Nossa, é só isso? Mas assim, pra gente é tão bom, é É tão grande. Meu, ela tão conseguiu até enorme. 3. Mas não podia conseguir até 10? Não. Porque a gente Não, começa 1, 2, 3, depois o 4, 5 e o 6. E assim vai. exato. É uma informação, né? É um aprendizado adquirido. E que se os pais não vão vibrarem na mesma sintonia que nós, acaba frustrando também a criança. Exato. Eu, enquanto neuropsicopedagoga, as pessoas me atrelam muito à alfabetização. Então, assim, o que eu ouço dos pais, mas o meu filho vai se alfabetizar? Eu falo, essa é uma resposta que eu não posso te dar. O que eu posso falar é que eu vou fazer o melhor dentro daquilo que ele consegue nesse momento, para a gente ir avançando. É a teoria da neuroplasticidade, né? O nosso cérebro, ele vai pegando essas informações, vai acomodando, e isso vai se transformando em novas aprendizagens. Mas não é um milagre. Não é um bip-bop-boom. É muito, muito trabalho. Existem crianças com TEA que eu começo eu não vou nem 2, porque ainda elas não conseguem fazer pareamento de igual para igual. Então é a hora que chega no 2, para mim é uma vitória e porque É você uma tá vendo, conquista, é uma né? conquista daquela pessoinha que tá ali. Então, e é uma outra coisa que eu sempre falo para os pais, olha, é um caminhar. Então é de É o passinho em passinho. gatinhar, é o levantar, é o passinho, é o Exato. equilibrar e o correr, E o né? correr, exatamente. E quando a gente dá alta para eles? É uma alegria, não é? É uma alegria imensa. É uma alegria imensa, porque aí você olha aquela pessoinha e você fala, ai, tá pronto, né? É, eu vou falar da Patrícia Luquete. Um beijo, Pati. Ela tem um filho com TEA, né? E eu já fiz uma entrevista com ela e ela montou um chaveiro que eu achei maravilhoso, né? Então, o filho dela se comunica, né, através das Sim. figuras. Então, assim, não é só alfabetizar, né? Ou só ler e escrever, é ele Exato. conseguir
de repente, com as figuras não verbais, se expressar, ir no mercado, numa padaria, ser Exato, autônomo. ser autônomo, porque esse é o objetivo. Existem crianças que a gente sabe, por exemplo, tem uma aversividade enorme, eles têm uma questão motora e grafomotora com a escrita enorme. Ok, hoje em dia a gente tem o tablet, a gente tem a comunicação alternativa. Essa comunicação, muitas vezes, vai muito além da fala. A gente sabe que é uma ansiedade enorme dos pais, querer que aquela criança não verbal passe a ser verbal. Mas olha, por enquanto, é isso. É isso. O chaveiro, a pasta, o tablet, existem N outras coisas que a gente pode trabalhar para dar autonomia para ele se comunicar, para ele conseguir, desse jeito não verbal, expressar aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. Isso é muito importante. Eu acho que agora também a aceitação é assim, ela começa a ser mais fácil, não tão fácil, por causa hoje a gente consegue diagnosticar o TEA mais cedo, né? Sim, E a gente consegue dar o diagnóstico. Antigamente, não. Né? Antigamente, para chegar numa avaliação era muito difícil. Então, eu até acho que até muito. por isso, hoje tem muito mais TEA no consultório do que há uns anos Sim. atrás. Os estudos em relação ao TEA estão avançadíssimos. E as pessoas falam, nossa, a minha mãe mesmo às vezes fala, nossa, quanta criança, mas por que agora tem tanta criança e antigamente não tinha? Tinha. Tinha, claro que tinha. A gente só não diagnosticava, ou eles passavam uma vida. Existe na literatura muitos e muitos casos de TEA que foram tratados como esquizofrenia. Essas crianças, quando eu estava na escola, quando você estava na escola, essas crianças não estavam na escola. Não existia essa inclusão que ainda tem muito que melhorar, claro, mas não existia. Essas crianças estavam em casa ou em instituições. Então, hoje em dia, a gente tem os cordões, a gente tem a identificação, a gente tem os adesivos, a gente tem as Temos leis, campanhas, né? temos leis. E o mais importante dessas leis, elas são pensadas ou por mães, por profissionais, pelas próprias pessoas com deficiência. Isso é maravilhoso, porque são eles nos dizendo o que a gente precisa, porque não são eles que têm que se adaptar. Não, é o mundo que tem que estar pronto para recebê-los. E não é uma adaptação, né? O mundo tem que estar pronto para receber qualquer tipo de pessoa, Mas né? eu acho que nós, como terapeutas e familiares e pessoas, né, com deficiência, nós que temos que programar e ensinar esse mundo, Sim. porque o mundo não está preparado, né? Então, a gente fala de preconceito. O que que é o preconceito? Não conceito. Então, se a pessoa não tem conceito, somos nós, sociedades, mães, pacientes, profissionais, que temos que dar esse conceito ao mundo, Sim, sim, né? Temos exatamente. que preparar esse mundo para os nossos filhos e para nós. Sim, Mas é algo exatamente. nosso, né? Eu acho que é uma obrigação É nossa. uma obrigação nossa, eu também acho. Isso faz parte daquele lugar ético, e eu vou até um pouco mais além, até de caráter mesmo, que a nossa profissão exige, né? Os nossos pais ainda sofrem muito, mesmo com todo esse conhecimento. Então, assim, a criança entra numa crise, disruptivo na rua. As pessoas param e apontam. Malcriados. Malcriados, mimados, você não sabe educar o seu filho. Se fosse o meu filho, eu dava uma chinelada. Então, quer dizer, aquele pai já está numa situação extremamente estressante, aquela criança, então nem se fala, porque é maior que eles, a gente sabe disso. O trabalho é com que eles vão conseguindo se controlar, mas as pessoas ainda param e apontam, infelizmente. E é isso que eu acho que veio o cordão, né? Trazendo essa Exato, informação, né? exato. Não de uma vitimização, mas de uma Não, informação. conscientização. Mais uma vez, principalmente porque o autismo não é sindrômico. Quando a gente está na rua, no shopping, no mercado, a gente vê uma criança com síndrome de Down, a gente sabe que ela é uma criança com síndrome de Down. Eu, você,
quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a experiência, eu consigo O olhar. olhar e falo, aquela criança tem TEA. Às vezes a minha filha fala, como você sabe? Eu falo, olha o movimentozinho estereotipado. Porque a gente percebe um flapzinho de mão, às vezes leve, né? Não precisa ser uma... Mas Comportamento, né? comportamento, o olhar, o modo como ele age. Mas as pessoas não. E muitas vezes elas não estão nem interessadas, elas só querem julgar. Então, ter ali o cordão, ter ali toda essa movimentação é Eu acho que é importantíssimo. uma forma de educar o outro, né? Sim, e a gente precisa muito, né? Educar o outro. A gente ainda, enquanto sociedade, a gente precisa melhorar bastante, né? É, estamos indo. Você falou de crianças, né? De pais. E os adultos, quando eles são diagnosticados mais tarde? Porque isso também acontece, né? Acontece, acontece. Eu tô com uma paciente amiga que eu fiz a avaliação. é, e assim, tem quando essa paciente ela começou a perceber, começou a estudar, ela já sabia que ela estava fora de um padrão quando ela se colocava ali num todo. Questões antissociais, porque geralmente se a gente está falando de um nível 1 de suporte. Se é um nível 3 de suporte, essa pessoa vai ser diagnosticada desde Mais sempre fácil. pronto. Mas aí essa pessoa começa a perceber que ela é muito mais antissocial. Formação, o conhecimento, ele está saindo da prateleira, né? Tá, Então, está sendo divulgado. exatamente. Tá sendo a gente tá falando muito mais sobre TEA do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás, quando eu comecei efetivamente na educação especial. A gente tinha 1, 2 casos, então era muito desconhecido até então. Então, com todos esses estudos, com esses conhecimentos, você vai na internet, você, claro, não é isso que vai fazer o seu diagnóstico, não. Mas você consegue ali testes bons online que vão te dar um direcionamento. Que você vai perceber os seus comportamentos fazendo parte de um padrão. E que isso também ajuda, né? Porque a gente às vezes ouve, né? Ah, porque essa geração é muito mimimi, porque Nutella. qualquer coisa. Ai, porque na minha geração não tinha isso. Não tinha, mas são adultos com uma depressão profunda, com uma ansiedade profunda, com questões seríssimas, porque a gente não tinha esse cuidado no olhar. Então, esse adulto, ele vai ter questões, vai ser muito difícil para ele lidar no trabalho É, com porque ele o não se outro. conhece, né? Como você não conhece, Exato. não se reconhece, você tá perdido. Você está perdido. Então, você ter esse conhecimento sobre quem você é, sobre aonde você está, aí vai para terapia. Caso precise, entra com uma questão medicamentosa, mas aí você começa a se explorar. E é muito bom, né? Isis, me fala um pouco, fugindo, mas não fugindo, do Asperger. O Asperger. Hoje em dia, a gente não nomeia mais de Asperger. Antigamente, né, tinha o Asperger, tinha uma outra que agora me falha, que era só de meninas, depois eu pesquiso aqui e falo. O Asperger, ele seria o nível 1 de suporte ou o altas habilidades. Então, hoje em dia, com todos os testes que a gente tem, com todo o conhecimento que a gente tem,
a gente não separa mais. Então, por exemplo, se ele é um nível 1 de suporte, com um nível de inteligência maior, ele pode entrar no que antigamente a gente chamava de Asperger, que é uma inteligência acima do normal, só que com dificuldades sociais enormes. Dificuldades de filtro enormes. Então, quando ainda tinha o Asperger, eu tinha um aluninho na escola e... Tinha nomenclatura, né? Tinha nomenclatura, a nomenclatura, porque ainda a laudo. criança, né, existe. Exato, isso existe. Mudamos a nomenclatura. Só a nomenclatura. Porque dentro do DSM, por isso que... Porque antes a gente falava autista. Por isso que a nomenclatura também veio o transtorno do espectro autista. Porque esse espectro é gigantesco. E as pessoas colocavam muito dentro de caixinhas, né? Ah, não, ele não é TEA porque ele fixa o olhar. Sim, ele fixa o olhar, mas ele tem uma dificuldade enorme em interagir, ele tem movimentos estereotipados. É o conjunto de várias coisas, não necessariamente, porque assim, Exato. lembrando que cada indivíduo é um indivíduo, Exato, né? Então, exato. essa regra é para todos. Para todos. E quando a gente fala de TEA, cada autista é o mundo inteiro. É muito complexo. E assim, ele tinha o laudinho dele de Asperger. Ele, por exemplo, não tinha nenhuma questão educacional. Mas ele tinha uma questão social. Sofrida. Sofrida, ele não conseguia lidar com o outro. Sabe aquela coisa que a gente fala, pensou, joga pra nuvem, e depois de passar pelo filtro a gente fala? Ele não. Não tem. Eu tive um paciente, né, que extremamente inteligente. Eu lembro que eu fiz uma avaliação neuropsicológica. Ele, numa média de 100, ele deu 140, né, de um QI enorme, mas uma dificuldade imensa social. E muitas vezes ele me ligava, falava, Cris, eu estou no banheiro da faculdade e eu não consigo sair. E assim, o trabalho que eu fui feito com ele foi a aceitação dele. Exato. Porque ele falava assim, a minha vida, eu usava muito esse termo, medíocre. Então, quando a gente conseguiu que ele aceitasse que ele tinha, né, o transtorno de aspecto autismo, ele começou a se aceitar, ele começou a falar para os outros, porque aí ele deixou de ser aquele menino estranho. Exato. Aí ele começou a lidar melhor com a sociedade e hoje ele trabalha num banco, é engenheiro. Esses TI, essa galera do Vale tá do indo Silício, bem. se a gente fizer a avaliação, a grande maioria desses níveis de inteligência, Então, e assim, né? conforme a aceitação dele, ele conseguiu a evolução. Exato. Né, que eu acho que é o ponto muito principal. A TV das Artes, né, ela tá com o programa Olhar Inteligente com o Pedro Cosme, TEA. TEA. E assim, o que é interessante também, porque ele fala, eu sou Pedro e tenho TEA. Porque qual que é a ideia de todo mundo ver e se espelhar? Poxa, eu também posso. Exato. Eu não sou tão diferente. Eu pertenço. Me eu pertenço. Exato, exatamente. Porque assim, a partir do momento que você se sente parte, você tira um medo enorme daquela sociedade, porque para eles, como eles têm muitas diferenças, quando ele olha para aquilo, ele fala, não me encaixo em lugar nenhum. Então, eu não vou me abrir com essa gente. Esse meu aluninho, ele falava, eles são muito burros. Aí eu falava, não. Você que é muito inteligente. Amor, não é. A gente não pode nem usar essa palavra. Porque, assim, dentro do conhecimento de cada um é diferente. Nananã. Então, por ele ser muito direto, ninguém queria ficar perto dele. E eles são diretos, né? Quando a gente começou a socializá-lo, a contar, foi um trabalho com os pais, porque os pais escondiam absurdamente de todo mundo. Quando a gente trabalhou com esses pais, começou a socializar com as outras crianças, explicou para as outras crianças o que tinha, o que acontecia, como funcionava. Ver ele jogando futebol, ver ele brincando com as outras crianças, ver as crianças chegando para conversar com ele, foi uma vitória incrível, porque eles realmente, nível... a gente geralmente fala, né? Nível 1 de suporte e mesmo altas habilidades de superdotação,
Eu tenho lá na clínica um Altas Habilidades, né? Ele é maravilhosão. A inteligência, a gente tem múltiplas inteligências também, né? Antigamente a gente falava, é superdotado. A gente lembrava do Sheldon Cooper, do The Big Bang Theory. Então, aquela pessoa que tem um conhecimento. Não, a minha criança, por exemplo, ele tem um desenvolvimento linguístico e de pensamento lógico enorme, mas leitura e escrita lá embaixo. Então, assim, a gente conversa sobre coisas, ele tem umas falas sensacionais, mas ele está tendo uma dificuldade imensa na aprendizagem formal, mesmo com um QI de 120, 130. Então, geralmente, quando a gente fala dessas crianças, eles têm um lugar muito evoluído, um déficit em outras partes muito grandes, e o social está sempre muito pertinho disso tudo. Então, eles têm muita dificuldade de lidar com o outro, de se enxergar, de se colocar no lugar do outro. Mas pegando essa fala, né, de adaptar a turminha por causa da sua criança, quem sai ganhando mais? Ele ou a turma? A turma, Eu né? acho que é a turma. Né? Porque A turma, a sociedade. aprender a lidar com a diferença, gente, é É fabuloso. fantástico, exato. E quando a gente pega nesse contexto, principalmente escolar, é muito bacana. A gente fala isso. As crianças, elas não têm preconceito. Isso muda, isso acontece, isso pode ser que a gente venha mudando isso nessa nova geração, mas muitas vezes o nosso trabalho é falar para as outras crianças: deixa ele fazer, por favor. Porque eles querem tanto ajudar. Um pega a mochila, o outro pega na mãozinha, o outro senta do Isso lado, é o outro. inclusão, né? De todo Isso mundo, é né? inclusão. Né? Da Exatamente. sala toda. Exatamente. Atípicos e não atípicos. Sim, exato. Porque se a gente for pensar, né? Antigamente a gente falava que essa foi uma conquista da legislação e das pessoas com deficiência. Por isso que a gente fala com deficiência. Porque antigamente a gente falava, ai, os especiais. A gente ainda ouve algumas pessoas. Todo mundo é especial. Todo mundo tem suas características. Todo mundo tem. Não, é importante que a gente saiba. Essa é uma pessoa com deficiência. Ele tem tudo isso de maravilhoso, mas olha, ele tem essa e essa e essa dificuldade. Então vamos ajudá-lo. Ele também vai nos ajudar. A troca é imensa, né? É um aprendizado, é muito em uma via de mão dupla. Porque tanto eles ensinam muito pra gente, como as outras crianças ensinam muito pra eles. E é fabuloso esse mundo, né? Fabuloso, fabuloso. Mas assim, traz. A gente fala que é tudo muito fabuloso, mas é claro que tudo isso traz trabalho, dificuldade, né? Aceitação. Sim. Daqui a pouco, a gente vai ter que ter uma grande discussão com relação à inclusão escolar. Porque, assim, a gente tem uma quantidade de crianças enorme. A legislação, ela é linda, ela é maravilhosa. Quando você pega... Toda a nossa legislação é linda, maravilhosa. Na prática, isso é um pouco diferente, né? Porque os professores, eles são muito cobrados, eles têm pouquíssimo respaldo da prefeitura, de formação, do Estado como um todo. E esses professores realmente estão ficando sobrecarregados. Por quê? A gente na escola, a gente diz, a escola é o único lugar que não pode desistir. Então, assim, essa criança, ela não precisa só da escola. A importância da terapia na vida dessas crianças é imensa. Eles precisam de fono, eles precisam de TO, eles precisam de psicólogo, eles precisam de psicopedagogo, psicomotricista, fisioterapeuta. Hoje em dia a gente sabe que tem uma gama. E quando chega a parte desses outros profissionais entrarem, não tem. Então, assim, a escola lida como se ela pudesse fazer tudo por essa criança e não está conseguindo. Então, assim, eu que trabalho com a inclusão, a gente está chegando num lugar onde daqui a pouco isso vai ter que ser discutido de uma maneira séria. Então, a gente vai precisar de clínicas especializadas, públicas, que essas crianças, principalmente as de baixa renda. Porque assim, né? A gente tá falando de terapia, isso, aquilo, mas custa, né?
Custa, Sim, ter a custa financeira, ter o tempo, ter a dedicação, é tudo, né? Não é só também ir lá pagar. Eu tenho que não, levar, eu tenho que fazer. exato. E o só pagar já é muita coisa. É, porque não é só isso, Não é né? só Imagina você isso. pagando fono, psicopedagogia, neuro, Exato, a psicóloga, escola, medicação, a escola. medicação, material. É um custo imenso para essas famílias. Quando a gente olha para as famílias de baixa renda, elas não têm. E aí não tem esses profissionais e a gente não consegue. Tudo isso que a gente está falando da importância, do estímulo, da aprendizagem, essas crianças perdem essa oportunidade, né? Elas não têm acesso a esse que é um direito, que está na lei. Então a gente vai precisar ter uma discussão bem séria e daqui a pouco, porque essas crianças elas estão chegando. Elas estão sendo avaliadas, né? Elas estão sendo avaliadas, elas estão sendo diagnosticadas. A gente ouve pouco, graças a Deus, aquela coisa de, não, é o tempo dele. Não, hoje em dia, quando um pai ou uma mãe ela fala, neuro falou isso, eles mesmos já falam, não, mas ele apresenta esse comportamento, esse comportamento, esse comportamento. A gente tem os marcos de desenvolvimento. Nenhuma criança tem o tempo deles, né? Assim, eu acho que é legal frisar que toda criança, ela precisa de regras e limites, Exato, né? exato. Porque se for no tempo deles, se for no meu tempo, eu fico o dia inteiro deitada, Exato, exatamente. né? O tempo da Isso sociedade, do do desenvolvimento. desenvolvimento todo ele. Essa é uma coisa que eu converso muito também com os pais, porque às vezes a gente tende a super proteger essas crianças. Então, não, mas é o meu filho. Não, ele não consegue. Ele consegue arrumar a caminha dele. Ele consegue ajudar com o bichinho. Ele consegue. A casa é o primeiro modelo de sociedade, né? Família, A né? família, então precisa ter regra, precisa ter limite, precisa ter rotina. Aí vamos para o desenvolvimento motor, intelectual, cognitivo, de percepção corporal. Tudo isso a gente tem que estar muito atento. Porque aí é isso, eles estão sendo avaliados, a gente está de olho nisso, eles estão sendo avaliados e eles estão na escola, na educação infantil, muitas crianças. Na escola que eu atuo, a gente tem quase 100 crianças com deficiência. Nossa, bastante, né? Bastante. Então, a gente precisa estar preparado, É né? trabalhar a autonomia da criança também, né? Sim, muito. Tirar a fralda no tempo certo, ensinar o banho, se alimentar. Exato. Dar o modelo. Falando das crianças com TEA, eles são muito visuais. Eles aprendem muito. Quanto mais input a gente dá para essa criança, quanto mais estímulo, porque às vezes você está falando. Eles têm uma dificuldade de reconhecimento, né? De rosto, de expressões. Então, meu filho não escova os dentes. Eu vou escovar os dentes com ele todos os dias. Então, enquanto ele escova os dele, eu escovo os meus. É aquela questão do ele aprender por imitação. Então, eu vou tomar banho com ele. Porque aí, vamos lavar, aqui, vou lavar o rostinho. Nem que uma vez por semana eu tenho que fazer aquela geral. Exato. Isso vale a pena. Porque com o tempo, é isso, tempo, o caminhar, os passinhos. Mas com o tempo ele vai se desenvolvendo e esse ganho de autonomia para eles é incrível. Incrível, de saber se andar na escola, de saber pedir o lanchinho, de saber tirar as coisas de dentro da mochila. Em casa, de ter a função de pegar o pratinho, colocar na pia, de comer sozinho. Tudo isso faz com que os mecanismos de aprendizagem sejam estruturados, né? Eu brinco com os pais, eu falo, a gente não tem um monte de caixinha separada. A criança ela só vai aprender a ler e escrever se ela tiver noção do corpo, se ela escovar os dentinhos, se ela abrir, É um fechar o processo, zíper. né? É um É um processo, a processo. gente precisa ir trabalhando todos esses Eu processos. acho que o que muda muito de criança para criança, né? E eu tô falando de todas as crianças, é o
né, as coisas, você falou assim, cada um tem seu tempo. Não, cada um tem a velocidade de processamento. Exato. Eu aprendo em 15 minutos, outro aprende Entendi. 1 hora e outro Exato. aprende em 1 ano, mas Essa todo é mundo a aprende. grande diferença dos estudos de hoje em dia. Essa fala de, ai, não, cada criança tem seu tempo, isso caiu por terra. Se você ouve ou se você está falando uma coisa dessa, é porque você está muito aquém de todos os estudos que vêm sendo feitos de 10, 15, 20 anos para cá. Exatamente, cada criança tem o seu velocidade de processamento. A gente aprende em tempos e espaços diferentes. Por isso que a gente precisa reabilitar, né? A terapia, ela vem trazendo essa reabilitação para que o seu processo de... Né, aprendizagem. Ô, Lu, corta aqui um pouquinho, gente, tem que ver a Ju. Vê no meu celular? Hã? Ela deve estar para chegar. Tá vendo meu celular? Hã? Então, vê aí. Desculpa interromper, mas eu estava preocupada com ela. É. Eu estava falando velocidade de processamento, não sei. Como que era a fala? Da importância da terapia reabilitar, né? Isso. Pra Tá indo bem, né? Tá indo bem? Desculpa, Lu, mas eu errei e estava preocupada com a Ju. Eu vi se eu tinha celular aqui para ver. E eu acho que a importância da terapia vem nisso, né? Dessa reabilitação, reabilitar, ensinar o seu cérebro a aprender. É que nem uma fisioterapia, né? Você quebra a perna, você perdeu aquele movimento, vai lá, estimula e vida que segue. Então, se vem isso, né? Vamos ensinar essa criança, vamos trabalhar para que ela tenha mais rápido esse processamento até que ela vai sozinha. Exatamente. Esse é o nosso papel. Trabalhar as lacunas, né? Então, a gente volta. Já conseguiu superar os pré-requisitos? Ainda não. Então, vamos voltar a trabalhar essas lacunas, questões atencionais, questões comportamentais, para que esse cérebro vá sendo treinado, é exatamente isso. E que ele consiga depois ir de forma autônoma, né? Eu acho que é isso, tem que deixar bem claro, né? Assim, o TEA é só um diagnóstico? Exato. Mas não é uma cadeia, a gente não vai ficar preso naquilo. Né? Então, assim, eu até tenho cuidado, às vezes, de dar um diagnóstico, porque eu sempre penso, esse diagnóstico vai ser benéfico ou maléfico? Vai ajudar em quê? Exato. Né? A gente tem que pensar que o diagnóstico ele é importante para a abertura de direitos. Exatamente. Então, essa família, caso precise, ela tem direito ao LOAS, essa família tem direito ao ônibus, ao cordão, enfim, preferências, porque é importante, sim, uma criança com TEA, ela tem um tempo menor de ficar numa fila, ela não vai conseguir. Então, por conta dos direitos. Mas esse diagnóstico, ele não é uma sentença. Não é uma prisão, né? Não é uma prisão. Então, assim, eu acho que ele é um divisor de águas. Ele vai me dar o caminho para qual eu vou conseguir direcionar a habilidade dessa criança, exato, como eu vou conseguir colocar ela como cidadão, com o direito de ir e vir. Exato, exatamente. É de uma questão psicopedagógica que ele precisa? Ok, vamos trabalhar. É uma questão comportamental? De psicoterapia? Ok. É TO? Ok. É fono? A gente vai dar o que ele precisa para ele se estruturar e ir para a vida, né? Ainda mais agora, né? Que o mundo está se abrindo, né? As oportunidades estão aí. Sim, né? sim. E quanto mais eu vou preparar essa criança com TEA ou não
preparar para o mundo, ela vai conseguir deslanchar. Ela vai conseguir deslanchar, exatamente. Claro, é isso, né? A gente nunca pode esquecer dos níveis 3 de suporte. Aí já é um comprometimento em muitas áreas. Mas isso também, as terapias, elas também ajudam. Ah, essa pessoa vai pegar um ônibus, vai ter um trabalho? Não sabemos. Mas ela vai ser o cidadão. Mas ela vai ser um cidadão. E Ela ela está sendo vista. Ela vai conseguir se comunicar. Ela vai conseguir falar Exato. se ela está com dor, se ela está com fome. Exatamente. Ela vai estar inserida no mundo. Exatamente. A gente vai dar ferramentas para que ela esteja melhor colocada no mundo. Exatamente isso. E a família também esteja mais preparada e tenha mais ferramentas para lidar, para ajudar, para fazer o que for preciso por essa pessoa, né? A gente tá quase terminando. Que dó. Isso, vai voltar mais, né? Mais e mais, né? Vou. Ah, então tá ótimo. Mas assim, pra gente finalizar, qual seria, eu não vou falar conselho porque eu não gosto dessa palavra, qual seria a orientação para os pais que estão em casa? Que estão com suspeitas ou que já sabem? Se tem suspeita, não espera. A gente está falando de tempo, de qualidade, sabe? Então, assim, sem julgamento, eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil dar esse primeiro passo, mas procura a ajuda de um profissional, pesquisa, procura a ajuda de um profissional, começa uma avaliação, começa as terapias, porque a gente vai dar qualidade de vida para essa criança. A gente vai prepará-la para a sociedade. E desde pequenininha, escola, amigos, família, para que ele esteja pronto e apto para lá na frente ser um ser humano autônomo. É isso que eu falo, que esse é o nosso grande objetivo, né? Os pais que têm as crianças, rotina, eu falo que tem uma outra estudiosa que eu gosto muito, só que é isso, a memória da pessoa tá daquele jeito, que ela fala que a gente não constrói a casa pelo telhado. Nunca? Nunca. Nunca. Então, assim, é importantíssimo. E eu tenho uma teoria meio maluquinha, mas que para toda e qualquer criança, a gente precisa de rotina, limite, amor e alimentação. Então, assim, ouça os terapeutas, coloquem em prática aquilo que vocês ouvem, trabalhem muito em casa. Porque quando a gente fala do ABA, mas é 30 horas de ABA. Sim, dessas 30, 40, a gente vai passar 20 no máximo em consultório. O resto é em casa. E é um trabalho de formiguinha o tempo todo. Então, ensina, vai colocando todos esses aprendizados. Hoje em dia, esses pais sabem muito, isso é maravilhoso. Então, trabalhem com os seus filhos, coloquem em prática esses aprendizados, deem rotina, deem limite, expliquem o porquê das coisas. É importante que eles saibam, mas é muito importante esse trabalho porque eles estão entendendo, eles estão aprendendo e esse resultado vem. E eles estão aí, né? E eles estão aí. Para ser amados e respeitados, acolhidos. Sim. Assim, obrigada. Eu acho que a gente começou muito bem. Primeiro, pode crescer e vem mais, tá? Venham. Eu que agradeço de coração a oportunidade, o carinho, a confiança. E com certeza virei sim. Gente, um beijo. Até logo. Beijo.